É inegável a importância do bairro Jardim América. É o lugar que mais recebe imigração da região sul. É o local que concentra a maior população de Capão do Leão. E, portanto, acaba tendo uma situação comercial mais forte. E é o local que merece a nossa atenção para contar a sua história. Fiquem conosco. Meu nome é Luiz Teixeira e vocês estão no canal Capão do Leão Online. Bom, antes de começar, vou avisar que todo o material aqui contido foi retirado de uma série de publicações de artigos do professor Joaquim Dias em 2008. Lá no seu blog pessoal poderás encontrar mais informações e mais recursos de conhecimento acerca do tema. Até o meio do século XX, o atual território do Jardim América era conhecido tão somente como Várzea do Fragata, onde se encontra a atual Avenida 3 de Maio, e era uma estrada de ligação entre Pelotas, Capão do Leão e a Campanha. Essa estrada teve sua origem no século XIX, literalmente a pata de cavalo. No início do século XX, haviam pouquíssimos moradores entre o trajeto que ia de Capão do Leão a Pelotas, e os tropeiros passavam por uma ponte que ficava próximo da atual Consulate, no que hoje chamam de Arroio Moreira ou Arroio Fragata. Essa passagem de tropa fez com que surgisse um comércio no local do Sr. Luiz Nastigal, que possuía também uma carreira na frente do seu comércio. Os poucos moradores que ali haviam eram pequenos agricultores que viviam no plantio da batata, milho, aspargo, criavam galinhas, perus, cavalos. Na década de 1940, o arroz foi introduzido no local pela família Manck. Na área onde fica a atual Votorantim, era o chamado Mato dos Ingleses, onde se extraía madeira que fazia funcionar a indústria do frigorífico Ângulo, em Pelotas. Por esse período, começou a funcionar uma escola na localidade e uma casa doada por Pedro Belcarai, a mesma escola que hoje se chama Barão de Santo Ângelo. Boa parte das casas era feita de torrão. A água ainda era oriunda de cacimbas e a luz à base de lampião. No início da década de 1950, constantes enchentes em Pelotas e o crescente êxodo rural fez com que a prefeitura pelotense tivesse que tomar algumas ações, e foi criado o Departamento Municipal Autônomo de Habitação Popular. E daí, as ideias dos bairros jardins vieram à tona, com exemplos em locais como Simões Lopes, Fátima, Jardim Europa e o Jardim América. Essas ruas eram arredondadas, sinuosas e se encontravam em diversos pontos. Como vocês viram no início, o local na época era chamado Várzea do Fragata. E essa ideia do Jardim América era um desejo do comendador Loreia, que contratou o arquiteto Renato Salvini para projetar a planta que hoje conhecemos. Esse italiano desenhou um projeto que continha 4.000 lotes, cada um de 360 metros quadrados. Em 1954, esses lotes começaram a ser vendidos, mas até a década de 1970, poucas pessoas haviam se mudado para o Jardim América. De acordo com o responsável técnico da execução do projeto, o Sr. Idel Loxin, a culpa de não ter ocorrido esse povoamento foi da Prefeitura de Pelotas, que não forneceu a infraestrutura necessária. Na verdade, a administração pelotense considerava o Jardim América um lugar mais difícil de instalar essa infraestrutura de água e luz, considerando que o Fátima ou o Jardim Europa eram locais mais próximos. Quando começaram as vendas no loteamento do Jardim América, os preços eram acessíveis, mas a procura era pouca. Essas vendas ocorriam no escritório no Areal. Daí, os valores caíram mais ainda e a especulação tomou conta. Teve gente que comprou até 20 lotes. Em 1962, haviam somente 54 residências. No mais, era tudo mato de eucalipto. Aliás, na década de 60, o pessoal de Pelotas ia para o Jardim América comprar madeira para suas fornalhas. Desde o início, o Jardim América foi o destino de diversas famílias oriundas da zona rural,
Ali, inclusive, eles continuavam a manter suas atividades. Várias famílias viviam do gado leiteiro até a década de 1980. E se via muita criação de marreco, porco, cavalo. Aliás, ao lado do antigo motel Vila Rica existia um aviário. E também as granjas de arroz no entorno do Jardim América absorvia a mão de obra do lugar. Bom, mas essa cara de zona rural começou a sofrer algumas alterações após a emancipação em 1982. Entre os anos 70 e 90 foi quando ocorreu o boom da população em Jardim América. Nos primeiros 20 anos do loteamento, boa parte da população era oriunda das colônias de Pelotas, de algumas cidades do entorno e trabalhadores do IPEAS, do DAER e de outros órgãos estatais que trabalhavam, como por exemplo na construção da BR-116. Mas com o êxodo rural que aconteceu nos anos 70, muita gente foi para o Jardim América, principalmente oriunda de Canguçu. Como foi dito, em 71 começou a construção do trecho entre Pelotas e Jaguarão da BR-116. Isso fez com que muitas empresas se instalassem no bairro, no seu entorno, e muitos dos seus trabalhadores que vinham de outras cidades acabassem ali se instalando. A construção dos frigoríficos Riopel e Extremo Sul também levou muita gente. Aliás, a situação da ocupação dos lotes do Jardim América gerou alguns acontecimentos bizarros. A primeira foi de um morador que trocou um toca-fitas e um fogão usado por um lote de terreno. Em seguida, a construtora São Marcos, responsável pela venda dos lotes, estava tendo dificuldade de comercializar por causa dos matos de eucalipto e fez a seguinte proposta: quem limpasse 2 lotes ficava com 1. Famílias inteiras iam fazer a empreitada para garantir o seu pedaço de chão. Poucos anos antes da emancipação, o governo pelotense do Irajá Rodrigues fez algumas obras de infraestrutura, ocasionando mais imigração ainda para o Jardim América. Os terrenos permaneciam baratos, mas a ocupação das áreas verdes continuava de forma desordenada. Aliás, nada diferente do que acontece hoje em alguns outros espaços do município. Até os anos de 1990, surgiram os loteamentos Zona Sul, Olaria e Campestre. E temos um caso específico que é o da Vila Nova, também conhecida como Pombal, que surgiu para resolver uma emergência habitacional. Em 1991, foram entregues 35 casas de madeira. Aliás, por esse período, muitas famílias de Pedro Osório também migraram para o Jardim América, depois de terem sido afetadas por uma grande enchente que lá ocorreu. Nessa década, Capão do Leão fica entre os 10 municípios que mais cresceram em termos de população no Rio Grande do Sul. Bom, outra questão importante e crucial no Jardim América, que de certa forma não se esgotou ainda, é a briga em função da água. Um bem dos mais preciosos para a vida humana. Quando ainda fazia parte de Pelotas, eram apenas cacimbas e nada mais. As pessoas tinham que se deslocar de suas casas a um ponto específico dentro do bairro. Lá por meados da década de 70, o então prefeito de Pelotas, Ari Alcântara, fez com que perfurassem alguns poços comunitários. Em 1979, o então prefeito de Pelotas, Irajá Rodrigues, fez uma rede de mangueiras que levou água do Rio Opel até a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Isso fortaleceu inclusive um movimento contrário à emancipação, alegando que poderia haver interrupção no fornecimento de água. A verdade é que somente em 1992, quando uma comissão de 150 pessoas foi a Corsan em Porto Alegre fazer pressão, é que, de certa forma, o abastecimento se normalizou no Jardim América. Sempre fica a impressão de que o Jardim América é um lugar em que a população tem que lutar muito para ter o básico em termos de transporte, educação, saúde, saneamento. Parece, por vezes, um local esquecido. Em 1975, moradores se reuniram na Praça da Imprensa. Essa luta resultou na iluminação pública na atual Avenida 3 de Maio. A Escola Elmar Costa começou na cozinha de Florentino Souza e as aulas eram ministradas
pela professora Isolina Silva. Em 1979, com a criação dos Conselhos Comunitários de Bairros em Pelotas, Jardim América acabou ficando um pouco mais próximo do poder público pelotense através do bairro Fragata. Entre 65 e 70, havia um posto médico na esquina da atual Avenida 3 de Maio e da Rua Cidade de Rio Grande. Depois da emancipação, foram criados postos de saúde do Dr. Juca e do Dr. Haroldo. O retrato desse povo que sempre teve que lutar muito para conseguir as coisas está presente na quantidade de vezes que se reuniram e criaram entidades para um fim comunitário. A Associação Comunitária do Jardim América, a Associação dos Moradores do Jardim América, a Sociedade Assistencial Jardim América, a Associação de Apoio Comunitário, a Associação Jardim América de Desenvolvimento e Assistência Comunitária, Associação de Idosos e União de Jovens, além de algumas que funcionam hoje e também entidades religiosas que sempre ajudaram muito nessa área. Não podemos esquecer da parte cultural, da parte artístico-cultural. Afinal de contas, havia cinema através do Cine América, que funcionou de 66 a 77. Teixeirinha e Zé Mendes dominavam as telas. Às quartas havia a promoção Grátis ao Belo Sexo, cuja entrada era franca para as mulheres. Buenas. Aqui ficou um resumo, na verdade, de uma parte da história e das características desse bairro, que é um poderio comercial, uma grande população e que deve sim ser mais olhado pelas administrações. Muito mais tem o que se falar, muito mais a se destrinchar, muitas descobertas a serem feitas. E se sabes de alguma coisa, comenta aqui embaixo, entre em contato conosco pelo e-mail. Toda colaboração de informação será bem-vinda para que possamos levar o conhecimento a todos. O conhecimento deve ser espalhado. Sobre o Jardim América, ainda mais. Se tu gostou desse vídeo, curte ele, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai nos ajudar bastante. Buenas e até a próxima.